Olá, sétimo ano. Hoje nós iremos estudar sobre as plantas. No final desse vídeo, eu irei informar vocês, orientar uma atividade avaliativa, também valendo 0 a 2, certo? Então não deixe de assistir todo o vídeo. Então, sobre as plantas. Qual a importância das plantas? A gente sabe que ela é tão importante e nós sabemos que sem ela não existiria vida. Imagina-se um mundo se não existisse planta. Será que existiria vida? Não. E se o contrário, se não existissem seres humanos, existiria vida? Existiria. Então a vida no planeta depende da existência delas, das plantas, porque são elas que produzem nossos alimentos e o ar que a gente respira também. Então, graças a elas, nós vivemos, né? Então, ela é muito importante para as nossas vidas. Então, quais são as características gerais? O que todas as plantas têm em comum? São essas daí, ó. As plantas, elas estão agrupadas no reino das plantas ou reino plantário. Todas as plantas, elas são pluricelulares, autótrofas. O que é isso? Ou o que significa? Quando a gente fala em pluricelulares, porque a maioria delas possuem várias células. Quando o ser vivo possui mais de uma célula, são classificados em pluricelulares. Quando a gente fala em autótrofas, porque elas produzem seu próprio alimento. Autótrofas, elas produzem seu próprio alimento. E a maioria apresenta clorofila, que é a pigmentação que a planta tem, que é um pigmento de cor verde e possibilita a realização da fotossíntese. Então, graças à fotossíntese, a planta pode produzir seu próprio alimento. E o nosso também, né, gente? Célula vegetal. Então, veja aí como é a estrutura de uma célula vegetal. Aí está a imagem da célula vegetal. Lembra que logo no início da aula, né, vocês fizeram algumas maquetes a respeito. Fizeram lindas maquetes. Não sei se foi esse ano ou foi o ano passado, mas ficaram lindas. Então, aí está a maquete. A célula vegetal, ela tem a parede celular. Essa parede celular serve de proteção da célula. O vacúolo é uma espécie de vácuo mesmo, vazio, né? É responsável pela osmose da planta, da folha. Os cloroplastos, onde captam a luz do sol para a realização da fotossíntese. Nós temos o citoplasma. Citoplasma, que vocês lembram, é uma substância gelatinosa que cobre a célula. Nós temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular, e outros componentes aí, o núcleo, onde encontra-se o material genético, os ribossomos, membrana plasmática e os outros componentes aí da célula. Então, a diferença da célula vegetal para animal é que ela possui 3 componentes, né, diferentes. São a parede celular, o vacúolo e os cloroplastos. A célula animal não tem. Então, fotossíntese versus respiração celular. As plantas, elas realizam fotossíntese e respiram também. Vocês sabiam? Durante o dia elas realizam fotossíntese, porque para realizar a fotossíntese precisa da luz do sol. Durante a noite as plantas respiram. Então, o que é fotossíntese? A fotossíntese e a respiração celular são processos que fornecem alimento, oxigênio e energia para os seres vivos, garantindo a realização dos seus processos vitais. A fotossíntese ela acontece nos cloroplastos e é realizada pelas plantas, pelas algas e pelas cianobactérias. Por meio da energia da luz do sol, a água, o dióxido de carbono, CO2, e os pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, a planta produz seu próprio alimento, que é a glicose, e libera o gás oxigênio. Então, temos aí o esquema, a equação química da fotossíntese. Então, acontece em qual organela? No cloroplasto. Qual é a função dela? É realizar a fotossíntese. Então, a equação, nós temos aí o dióxido de carbono, mais a água no estado líquido, junto à luz solar e clorofila, vai produzir glicose e oxigênio. Aí nós temos as características gerais das plantas. Então, todas as plantas possuem essas características. Nós iremos conhecer os grupos delas. As plantas, elas são classificadas em grupos
Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos conhecer? Então, nós temos as briófitas, principais características das briófitas. Elas são espécies pioneiras. O que são pioneiras? São as primeiras, foram as primeiras plantas a existir no planeta Terra. Elas colonizaram um ecossistema. Então, se a gente tem um ambiente que não tem vida, por exemplo, um ambiente seco, um solo seco, então os primeiros vestígios de vidas são das plantas. São elas as briófitas, as primeiras a existir. Depois elas vão dar continuidade e dar existência às outras novas espécies. Então, exemplos nós temos os musgos, os antóceros e as hepáticas. As briófitas são pequenas porque elas não possuem vasos condutores de seiva. Por quê? O que é isso? Esses vasos condutores, eles são transportadores de água e de nutrientes e passa pelo corpo da planta, é como se fossem as veias do nosso corpo. Então, como elas não possuem esses vasos, elas são de pequeno porte, são bem pequenas. Por quê? Sem os vasos, os nutrientes e a água não conseguiriam ser transportados por todo o corpo. Então, esses nutrientes e a água, eles são passados de célula a célula. Então, é assim que eles se alimentam, que as plantas se alimentam, esse tipo de planta. Como é a sua reprodução? De alternância de gerações. Na fase sexuada, ou seja, com gametas masculino e feminino, a água ela transporta o gameta masculino até o feminino. Então, libera os gametas na água, que será transportado para o gameta feminino. Na fase assexuada, os esporos caem no chão, germinam e originam uma nova planta. As pteridófitas, nós temos exemplos as samambaias, os xaxins, cavalinhas, avencas e outras. A presença já nas pteridófitas, qual é a diferença? Nas pteridófitas já começam a existir vasos condutores. Então, se eu pedir a vocês qual a diferença entre pteridófita e briófita, é a presença dos vasos condutores. Então, ele possibilita que tenha um porte maior e que colonize também diferentes ambientes. A sua reprodução também é por alternância de geração. Na fase assexuada, os esporos produzidos nos soros germinam em solo úmido e originam o protalo. Na fase sexuada, o protalo forma-se estruturas produtoras de gametas masculinos e femininos. Na presença de água, o gameta masculino ele é transportado até o feminino e eles se unem e se forma uma nova planta. Então, a forma de reprodução muito ainda parecida com as briófitas. Então, o avanço, a evolução que a pteridófita tem em relação à briófita é a presença dos vasos condutores. As gimnospermas, nós temos exemplos pinheiros, os cedros e as sequoias. Esse nome gimnosperma, ele se deu ao grupo de plantas porque apresentam sementes, só que não tem frutos. Então, ele tem o significado de plantas com sementes nuas, porque eles não têm frutos que cobrem. Eles apresentam vasos condutores e por isso eles formam árvores enormes, grandes, que podem chegar a grandes portes. A sua reprodução também pode ser por alternância de geração. Na fase assexuada ocorre a produção dos esporos, parecido com a das pteridófitas e briófitas. Na fase sexuada vai formar os gametas. O grão de pólen abriga em seu interior o gameta masculino, transportando pelo vento, nós chamamos de anemofilia, até o estróbilo feminino, para que ocorra a fecundação. Os embriões formados são protegidos pelas sementes, só que não tem frutos. Então, qual foi o avanço no caso das gimnospermas? Na questão da evolução, a presença da semente. As angiospermas são plantas completas, elas possuem sementes e frutos também, flor, semente e fruto. Então, esse foi na escala evolutiva, essa é a grande diferença. As briófitas não têm vasos condutores, as pteridófitas apresentam vasos condutores, então avançam na evolução. As gimnospermas já vai apresentar semente,
Isso ajuda também na disseminação, né, das plantas, porque os próprios animais, como pássaros, podem ajudar nessa proliferação. O vento, porque ela já pode se reproduzir através do pólen também. Na gimnosperma, ela possui tudo isso, mais fruto. Então, são plantas que têm frutos. É o grupo vegetal de maior biodiversidade. Então, todas as plantas que têm fruto é classificado como angiosperma. Então, a jaqueira, a mangueira, a macieira. É o grupo de maior biodiversidade, possui vasos condutores, flores e frutos que revestem e protegem a semente. Os frutos servem de alimento a muitos animais que transportam as sementes para outros locais onde eles podem germinar. Então, uma vantagem de possuir fruto, né? Atrai animais que se alimentam e acabam levando sementes para outros locais. E por isso a grande biodiversidade desse tipo de plantas. As flores são órgãos reprodutivos, então eles se reproduzem através das flores. Algumas plantas são hermafroditas, possuem os dois sexos. São responsáveis pela reprodução de gametas e onde ocorre a fecundação, nas flores. Com a fecundação são formadas as sementes e os frutos. Então, os agentes polinizadores, como insetos, pássaros e morcegos, são atraídos pelas cores, formas e cheiros delas. E ajuda a disseminar e aumentar a sua biodiversidade também. Então, nós iremos agora ficar com a atividade para a gente entender um pouco melhor da página 41 do módulo de vocês. Página 41, questão 1. No quadro abaixo, marque X nas estruturas presentes em cada um dos diferentes grupos de plantas. Então, nós temos briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, qual delas possui raiz, caule e folha? Vocês vão marcar um X. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Qual delas possui vasos condutores de seiva? Então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Sementes, só as gimnospermas e as angiospermas. E frutos, só angiosperma. 2. Explica a importância dos vasos condutores de seiva para as plantas. Então, anotem aí. São importantes porque possibilitam que a água e sais minerais absorvidos pelas raízes e a glicose produzida pela fotossíntese possam circular na planta. 3. A briófita do gênero Sphagnum pode formar enormes tapetes verdes, recobrindo superfícies em locais úmidos. Se ela não apresenta sementes, como é que ela pode se espalhar por áreas tão grandes? Então, por quê? As briófitas elas se propagam por meio dos esporos, que são dispersados pela água e posteriormente germinam formando novas plantas. Então, elas são dispersadas e são levadas pela água, né, para outros lugares. Por esse motivo, se encontra em grande quantidade. 4. Vamos marcar a alternativa correta aí. Ao observar a parte inferior das folhas de uma samambaia ornamental, uma pessoa constatou que elas apresentavam pontos laranjas em toda a superfície. Então, achando que a planta estava doente, isolou-se das outras que tinha em seu jardim. Então, qual é a alternativa correta? Letra A. Essa atitude que ele fez foi correta, pois esses pontos são de fungos que estragam as folhas? Não. B. Incorreta, pois esses pontos alaranjados são as sementes da samambaia? Também não, né? A opção correta é a letra D. Ele foi incorreto, pois esses pontos alaranjados, eles estão relacionados com os esporos das samambaias e não a fungos. São os esporos responsáveis pela reprodução delas também. Questão 5. Em uma área pantanosa, foram encontradas muitas espécies de briófitas, como os musgos, e de pteridófitas samambaias. Todos os musgos eram pequenos, com poucos centímetros de altura, já que algumas das samambaias alcançavam até 2 metros de altura. Como você explicaria essa diferença tão grande de tamanho em espécies que vivem no mesmo ambiente? Então, muito simples e fácil essa resposta. A diferença é que as pteridófitas possuem vasos condutores e as briófitas não.
Então, como eles possuem vasos condutores, então a facilidade de levar alimentos, sais minerais e água para todo o corpo da planta é muito mais fácil. Então, elas têm a tendência a ser maiores. Então, a resposta é a presença dos vasos condutores. Então, vamos para a próxima questão. Questão 6, verdadeiro ou falso? No Brasil, samambaias e avencas são facilmente encontradas no bioma floresta atlântica. Então, vamos lá marcar. Letra A. As duas plantas citadas são classificadas como pteridófitas. Quais foram as plantas? Samambaias e avencas. Então, verdadeiro. Samambaias e avencas são exemplos de pteridófita. B. As duas plantas citadas são classificadas como briófitas? Não, né? São pteridófitas. Então, verdadeiro A, B, falso. O bioma floresta atlântica é ideal para o desenvolvimento de briófitas e pteridófitas por ser úmido devido à quantidade de chuvas? Verdadeiro. Então, como elas se reproduzem em meio à água, então está aí explicado o motivo pela grande quantidade nesse local. D. O bioma floresta atlântica, que se estende pela faixa litorânea do Brasil, é ideal para o desenvolvimento de plantas que armazenam água e apresentam folhas pequenas, por ser um bioma árido com poucas chuvas. Falso. Se a C é verdadeira, D, claro, será falso. 7. As briófitas são consideradas espécies pioneiras, ou seja, geralmente são as que primeiro se desenvolvem em um ambiente. Qual é a relação dessa característica com a importância ecológica das briófitas? Então, vocês vão anotar aí. Essas plantas, elas mantêm a umidade do solo e podem servir de alimento e abrigo para pequenos animais, como os insetos, por exemplo. Pode iniciar também a constituição de um novo ambiente como espécies pioneiras, degradando as rochas e preparando o solo para as espécies maiores de vegetais e também de animais. Então, elas degradam, né, o solo, preparando a existência de outros seres vivos. 8. As cicadáceas são gimnospermas que lembram o porte das palmeiras e não reconhecidas como um dos grupos mais antigos de plantas. O estróbilo masculino dessas plantas é grande e produz muito pólen, que na maior parte das vezes é carregado pelo vento até outra cicadácea. Como é chamada a polinização realizada pelo vento e qual é a importância de serem produzidos muitos grãos de pólen? Então, a polinização, anote aí, é chamada de anemofilia. Então, polinização pelo vento, anemofilia, anotem aí. Então, qual é a importância? São necessários a produção de muitos grãos. Por quê? Para garantir que ele chegue até outras plantas, porque muitos ficarão perdidos pelo caminho. Então, por isso, a importância. 9. A titarum, ou flor cadáver, exala um odor semelhante ao da carne em decomposição. Esse cheiro é repugnante e até mesmo insuportável para muitos seres humanos, mas bastante atrativo para uma série de insetos como mosca, besouros e abelha. A planta ela pode viver até 40 anos, florescendo somente cerca de 2 ou 3 vezes nesse período. Letra A. Plantas que apresentam flores grandes e vistosas pertencem a qual grupo vegetal? Então, vocês vão colocar aí as angiospermas. Então, flores grandes e vistosas, grupo das angiospermas. Que importância ecológica desempenham os seres vivos que são atraídos pelo colorido e o odor exalado pelas flores? Então, a sua importância é que esses seres vivos, eles atuam como polinizadores, eles aumentam a chance de sobrevivência das espécies polinizadas. Então, é isso. Por hoje é só isso, mas vocês vão ficar com a atividade para fazer em casa, valendo de 0 a 2 pontos. Nas páginas 43 a 50, vocês vão ver os órgãos vegetativos. Então, vocês vão ler essas páginas 43 a 50, os órgãos vegetativos,
vão separar os subtópicos. Então, por exemplo, nós temos aqui órgãos vegetativos, aí é um subtópico. Nós temos o caule, as folhas, flores, então são cada tópico. Desses tópicos, vocês vão separar subtópicos. O que são esses subtópicos? São frases importantes que explicam esses tópicos. Eu não quero um resumo. Vocês vão pegar apenas partes importantes e registrar. Então, vocês vão fazer esse fechamento e me entregar até a próxima quarta-feira. Ok? Vale de 0 a 2 pontos. Então, tchau. É isso. Até a próxima semana com a revisão do conteúdo para avaliação.